Olá, eu sou a Carla, faço parte do time Pontutel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a jornada de trabalho. Mas antes de começar, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos conteúdos da Pontutel. Você conhece todas as regras da jornada de trabalho, sua duração máxima e suas exceções? Não? Então fique aí que eu vou já te explicar. A jornada de trabalho pode ser definida como um período de tempo em que o funcionário está à disposição da empresa executando tarefas ou aguardando ordens. Esse tempo é acordado entre empregador e funcionário logo no início do contrato. A CLT e a Constituição Federal determinam um período máximo de duração para a jornada de trabalho. De acordo com o artigo 58 da CLT e com o artigo 7º, inciso 13 da Constituição, uma jornada de trabalho normal deve ter uma duração máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas isso não significa que todos os trabalhos devem ter exatamente essa duração. Algumas jornadas podem ter apenas 4, 6 ou 8 horas diárias e, dependendo da quantidade de horas diárias, algumas jornadas serão de 20 horas semanais, 30 horas semanais ou 40 horas semanais. O importante é que ela esteja dentro do limite de 44 horas por semana. Agora, a regra das 8 horas diárias se modifica em alguns casos. O primeiro deles é o que podemos chamar de compensação dos sábados. Quando a categoria de trabalho prevê uma jornada de 44 horas semanais, mas a empresa não deseja que seus funcionários trabalhem aos sábados, o empregador pode compensar as 4 horas que faltam para completar as 44 horas semanais, diluindo ao longo da semana. E nesse caso, o trabalhador terá uma jornada de 8 horas e 48 minutos. E é importante ressaltar que os 48 minutos não serão contabilizados como hora extra, pois se trata de uma compensação. Nos casos de turno ininterrupto de revezamento, a jornada diária também não será de 8 horas. Isso porque o inciso 14 da Constituição determina que a jornada deverá ser de 6 horas, salvo a negociação coletiva. No caso da jornada 12 por 36, essa se constitui em 12 horas de trabalho para 36 horas de descanso. A reforma trabalhista alterou essa modalidade de jornada e passou a ser possível mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ela está prevista no artigo 59A da CLT. Para os trabalhadores noturnos, a jornada também se modifica um pouco, mas nesses casos, as horas trabalhadas não compreendem uma hora cheia. De acordo com a CLT, ao invés de 60 minutos, a hora do trabalho noturno deverá ser de 52 minutos e 30 segundos. Mas você sabe o que determina a jornada noturna? A jornada noturna é aquela que compreende das 22 horas às 5 horas da manhã para os trabalhadores urbanos, das 21 horas às 5 horas para os trabalhadores da lavoura e das 20 horas às 4 horas para os trabalhadores de atividade pecuária. Em todos esses casos, a jornada deve ser calculada com acréscimo de pelo menos 20% sobre a hora diurna. Outro ponto importante da jornada de trabalho diz respeito ao intervalo intra-jornada, ou, como é conhecido, a pausa de almoço ou descanso. Todos os trabalhadores com jornada contínua superior a 4 horas diárias devem ter pelo menos um intervalo de 15 minutos. Já os trabalhadores com jornada superior a 6 horas devem ter um intervalo de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Esse tempo pode variar conforme acordos ou convenção coletiva, mas de forma geral, essa é a regra. Ele não é computado na jornada e sua concessão é obrigatória, então um trabalhador com jornada de 8 horas que inicia seu expediente às 9 deverá encerrá-lo às 18 horas, pois serão 8 horas efetivamente trabalhadas e 1 hora de intervalo. A CLT também permite que o horário de almoço seja reduzido mediante acordo ou convenção coletiva. Mas atenção! Ao não conceder o intervalo ou concedê-lo parcialmente, a empresa deverá realizar o pagamento da hora de almoço de forma indenizatória, com acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal do trabalho. Antes da reforma trabalhista, pagava-se a hora cheia. Após a reforma, a indenização é paga somente pelo tempo suprimido. Então, por exemplo, se um funcionário tinha 1 hora de almoço e por algum motivo precisou realizar apenas 20 minutos, os 40 minutos restantes devem ser pagos de forma indenizatória. Além do intervalo intra-jornada, que significa dentro da jornada, a lei ainda determina que deve existir para todos os trabalhadores um intervalo interjornada, que diz respeito ao espaço de tempo entre duas jornadas. Pela lei,
é necessário existir um descanso de pelo menos 11 horas entre o fim de uma jornada e o início de outra. Além do intervalo entre jornadas, é necessário também que exista um descanso semanal remunerado. Esta regra está prevista no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, que diz que é um direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais um repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Mas os locais que precisam funcionar aos domingos? Nesse caso, a CLT entra para complementar a Constituição e diz que todo empregado deve ter um descanso semanal de 24 horas consecutivas, ou seja, um dia completo que deve coincidir com um domingo. Mas quando o trabalho exigir que exista expediente aos domingos, é necessário estabelecer uma escala de revezamento organizada mensalmente. Ok, até aqui já entendemos que trabalhadores CLTistas possuem uma jornada de trabalho máxima de 8 horas diárias, com intervalo obrigatório e pelo menos um dia de descanso. Mas e as horas extras, como funcionam nesses casos? A hora extra sempre faz parte do cotidiano das empresas, pois às vezes é inevitável que o expediente seja estendido um pouco. Mas não se preocupe, esse acréscimo está previsto na legislação no artigo 59 da CLT. A CLT diz que a duração diária do trabalho pode ser acrescida de até 2 horas extras, não mais do que isso, desde que esteja previsto em acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. E esse período a mais deverá ser remunerado com um acréscimo de pelo menos 50% superior à hora normal. Essa regra está determinada no parágrafo único do artigo 59 da CLT e no inciso 16 do artigo 7º da Constituição. A lei determina que o acréscimo seja de no mínimo 50%, mas algumas convenções coletivas podem prever o contrário. Por isso, ao se falar em horas extras, é importante sempre verificar o que diz as regras da sua categoria. Além disso, é importante lembrar que aos domingos e feriados, a hora extra vale mais, portanto, a empresa deve usar a porcentagem de 100% para o cálculo de horas extras nesse caso. E existe apenas um caso em que a hora extra pode ultrapassar o limite de 2 horas, quando se trata de necessidade imperiosa de serviço. Ou seja, quando não tem jeito e se as horas não forem estendidas, a empresa pode sofrer um prejuízo muito grande. Mas lembre-se, esses casos devem ser excepcionais. A lei também prevê que a empresa pode ser dispensada de pagar horas extras caso adote o banco de horas em sua rotina. Dessa forma, ela substitui o pagamento em dinheiro de horas extras e retorna essas horas em descanso para o colaborador. O banco de horas pode ter 3 tipos de duração. Primeiro, mensal, modalidade em que a folga é dada dentro do mesmo mês em que a hora extra foi feita, e nesse caso basta um acordo tácito entre a empresa e o funcionário. Segundo, semestral, modalidade em que a empresa tem até 6 meses para abater as horas extras dos funcionários, e nesses casos o acordo precisa ser por escrito. E o terceiro, nos casos em que o banco de horas está previsto em convenção coletiva, sua duração pode ser de até 1 ano. E se acontecer o contrário? Quando ao invés de horas extras, os funcionários têm atrasos. Bom, de acordo com a lei, existe uma tolerância de atraso de 5 minutos na entrada e 5 minutos na saída, totalizando 10 minutos diários não cumulativos. Isso quer dizer que todo dia essa conta zera, são somente 5 minutos de tolerância na entrada e 5 minutos de tolerância na saída. Algumas empresas e convenções podem prever um tempo maior de tolerância. Essa é apenas uma regra geral da lei. Agora que você já entendeu tudo sobre a jornada de trabalho, depois de defini-la, é necessário ainda determinar os dias de trabalho do funcionário. É aí que entra a diferença entre jornada e escala de trabalho. A jornada diz respeito ao tempo que o funcionário precisa estar à disposição da empresa, como expliquei no início. Já a escala diz respeito aos dias em que ele vai cumprir a sua jornada de trabalho. Então, por exemplo, se Maria trabalha em uma empresa com uma jornada semanal de 44 horas, essa empresa tem 2 opções. Maria pode trabalhar de segunda a sexta, 8 horas e 48 minutos por dia, podendo ter um expediente das 9 horas às 18h48. Ou Maria pode trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta e 4 horas aos sábados, com folgas aos domingos. Esse é só um exemplo para você entender que a escala de trabalho de Maria é o que vai determinar os dias que ela irá comparecer à empresa. E assim como a jornada, existem diversos tipos de escala, 5x2, 6x1, 5x1, tudo vai depender da categoria de trabalho da sua empresa. Depois de aprender tudo isso sobre a jornada, entre uma questão. Como o empregador pode ter certeza que todas as regras sobre horário e jornada estão sendo cumpridas? Não existe outra forma senão por meio do controle de jornada. Pela lei, empresas com mais de 20 funcionários em cada filial ou estabelecimento devem ter algum meio de controle de jornada. Mas isso não quer dizer que empresas com menos de 20 funcionários sejam proibidas de adotar esse controle.
Pelo contrário, um controle de ponto só tem a agregar na rotina da sua empresa. Se quiser entender mais sobre como o controle de ponto pode ajudar a rotina da sua empresa, sugiro conhecer outros vídeos do nosso canal e visitar o nosso blog. Os links estão aqui na descrição. E não esquece de me contar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, de curtir e de compartilhar com outras pessoas. Esse foi mais um vídeo do nosso quadro No Ponto Certo. Obrigada e até o próximo vídeo.